Fala, meus queridos, como vocês estão? Tudo bem? Bom, faz muito tempo que eu não posto nenhum vídeo no canal, peço desculpa a todos, mas tive alguns problemas técnicos com a questão de gravação. Estou voltando agora e agora eu vou dar uma indicação de livro para vocês. Um dos melhores livros que eu li, que pode te ajudar com a questão de procrastinação, de fracasso, medo, tudo isso, alienação principalmente, pode te ajudar com isso. O livro é Mais Esperto que o Diabo, do Napoleão Hill, um livro que para o ano que ele foi escrito, ele foi muito criticado, tanto que foi proibido de ser lançado, e ele só foi ser lançado cerca de 73 anos depois do que Napoleão Hill escreveu ele. Napoleão já tinha até morrido e o livro foi lançado muito tempo depois, em 2011 foi quando foi lançado o livro. E o livro, para quem não sabe, conta a história de Napoleão Hill no começo, partes da vida dele onde ele fala que ele obteve um medo, a alienação, o desconforto, o ápice ao fracasso e diversos outros pontos desse tipo. E ele explica o que seria esse conceito dentro dele. Porque, vamos lá, Napoleão Hill era um jovem de 20 e poucos anos que conheceu um dos homens mais ricos dos Estados Unidos, que fazia parte do Mind Master, que era a mente mestre ali dos Estados Unidos. Vamos dizer que é a organização que tinha fundado os Estados Unidos na época. E aí, esse rapaz, esse empresário multimilionário, bilionário, né, falou para ele, ó, eu acho que você devia abandonar tudo, que ele era um estudante de direito, de uma cidadezinha interior, bem pobre e tudo. E esse cara falou pra ele, ó, você devia abandonar tudo e começar a estudar os casos de sucessos e fracasso do mundo. De homens e mulheres que tiveram muito sucesso e tiveram muito fracasso. E o Napoleão Hill fala, não, pai, como que eu vou fazer isso? Eu que não tenho propósito algum em dinheiro, minha família não tem dinheiro. Eu fui crescido numa família que falava que dinheiro não era tão bom, porque não tinha dinheiro numa abundância. E como é que eu vou parar agora e vou estudar sobre casos de sucesso, que eu não tenho sucesso? E o cara falou pra ele, se você quiser, vai ser difícil, vai ser duro, mas você vai ter conseguir aí levar pro resto da sua vida. E aí Napoleão Hill fala, pensa por menos de um minuto e fala, beleza, vou, fechou, quero fazer, então vambora, vou estudar esses casos. E aí ele passa o resto da sua vida estudando casos de sucesso aí, sobre homens, mulheres. Só que ao mesmo tempo que ele estuda casos de sucesso, ele também estuda muito mais casos de fracasso, demonstrando como que é o fracasso das pessoas. E nesse meio tempo, ele consegue criar o Pense em Riqueza, 16 passos, 16 leis do sucesso, vários livros, né, que ele publicou, que foram então publicados, que fala sobre como você ter sucesso, como você evitar o fracasso e tudo mais, com base no que ele estudou, que ajuda muitas pessoas até hoje. E aí ele teve um certo período na vida dele onde ele obteve fracasso iminente, que ele faliu, por diversos motivos aí, ele faliu, ele se viu sem nada, e ele precisava conhecer o outro eu dele. Que vamos lá, ele diz no livro que existem dois eu dentro de você. O seu que a sociedade cria, que é o alienado, o com medo do fracasso, que não gosta de arriscar, e o seu outro eu, que é apto ao sucesso, que é apto a não ter medo de nada, ele não tem alienação alguma, ele só executa o que tem que ser feito sem medo e sabe que aquilo vai dar certo. Esse é o eu que você tem que ter na sua vida predominante sempre, e é isso que ele fala. E ele teve esse período de falência dele, e de uma hora para outra ele teve como se fosse um trovão, ele fala, como se fosse um raio, ele tem uma voz que vem na cabeça dele que fala para ele executar algo, de chegar a ir até um hotel na Filadélfia, eu não lembro onde ele estava, mas ele foi para Filadélfia, ele parou num quarto de hotel, ele pediu US$ 50 emprestado pro cunhado dele, o cunhado dele emprestou US$ 50. E aí essa voz fala para ele, fique no hotel 5 estrelas. E esse dinheiro que ele tinha para ficar 2 noites só no hotel 5 estrelas. Ele falou, mas aí vai acabar meu dinheiro todo, como é que eu vou fazer? E ele fica num hotel 5 estrelas durante 2 noites. E o que ele faz durante essas 2 noites? Durante essas 2 noites, ele começa a fazer uma pesquisa no seu network para saber qual é o investidor ou o nome de alguma pessoa que tem mais aptidão a investir, se não me engano era US$ 20 mil, para ele publicar os livros dele. E ele faz essa pesquisa durante 2 dias seguidos, dia e noite, e ele chega até o momento de lembrar de um rapaz que ele trabalhou numa empresa que era dele há muito tempo atrás, que era uma editora, se não me engano chama Editora Gold, depois eu confirmo para vocês. E ele
aceitou, o Napoleão Hill ligou para ele, falou, pô, eu tô aqui na Filadélfia, eu queria lançar meu livro e eu preciso de tanto, eu queria que você desse uma olhada. Esse cara falou na hora, não, eu vou aí, vou dar uma olhada no livro. Ele foi até a Filadélfia, olhou o livro, sem pensar duas vezes, ele aceitou o livro e ele publicou. Então o Napoleão Hill estava com tanto medo do que podia acontecer ali, de como é que eu vou pagar o hotel, que ele confiou na outra voz que ele estava falando, executou aquilo e deu certo. Começou a receber dinheiro de uma maneira absurda para a época, a quantidade do preço. A quantidade que ele recebia era alta, né? Comparado a hoje em dia. Então, ele estava começando a se livrar da falência, ele estava voltando à ativa. E aí ele se envolveu com um jornalista que estava investigando, se eu não me engano, era a máfia. E aí esse jornalista foi assassinado e o Napoleão Hill meio que teve também a sua ameaça de morte. E aí ele fugiu para as montanhas e foi o segundo ápice dele, foi a segunda catástrofe que ele teve na vida. E lá nas montanhas que ele fugiu, que ele ficou lá escondido, ele começou a conviver com o medo. E aí foi quando ele começou a se prender ao medo e à alienação. Ele fala muitas vezes no livro que se prender ao medo e à alienação é a pior coisa que você pode fazer da sua vida, que é evidentemente você vai chegar ao fracasso desse jeito. E aí passou muito tempo sem o outro eu dele tentar ajudar ele simplesmente teve que se virar por conta própria. Até o dia que o outro eu dele falou, peraí, tenta fazer isso. E começaram a dialogar entre eles, e ele foi tentando sair, e ele foi começando a ter o despertar de eu não posso mais ter medo, eu não posso viver desse jeito. E aí ele teve o choque de realidade dele e pum, se livrou disso. Mas foi muitos anos trabalhando. Aí chega a parte que é onde o livro foca, que é a conversa com o diabo, o diálogo que ele teve com o diabo, que é a entrevista, né? E na entrevista, logo de começo, ele já senta para falar com o diabo, ele pergunta, diabo, o que você faz, isso? O diabo fala, peraí, antes de qualquer coisa você tem que me chamar de sua majestade. Aí ele questiona, mas por que sua majestade? Aí ele fala, bom, eu acredito que se eu controlo 98% das pessoas do planeta Terra, eu tenho direito de ser da realeza. Então, e logo de princípio já toma uma cortada do diabo, mas peraí, por que eu tenho que chamar de sua majestade? E o diabo dá o seu retorno. E aí ele começa a questionar, mas por que você controla 98%? Por que você faz isso? Por que você não deixa as pessoas ser prósperas, ter sucesso na vida delas? E com o passar do debate, o diabo fala, mas sou eu que quero que elas não tenham sucesso. É basicamente elas que me dão esse presente. Porque existem duas forças, aqui ele fala sobre Deus e diabo, 2% é de Deus, que são as pessoas que têm sucesso, que não têm medo, que não são alienados, e o resto são alienados, têm medo, não têm sucesso, têm medo de ter sucesso. E ele fala muitas vezes aqui, o diabo fala muitas vezes para ele, que o diabo ele é plantado na cabeça das pessoas. Ele não vai porque ele quer, ele simplesmente não entra na cabeça da pessoa. Ele não é um monstro vermelho de chifre e rabo que começa a controlar a mente das pessoas porque ele quer. Ele basicamente é colocado lá dentro, desde a sua infância. Quando seus pais começam a te proibir de fazer certas coisas, quando seus pais te privam do sucesso, falam que dinheiro é coisa ruim, que você não pode produzir, quando a igreja começa a te alienar num procedimento, e ele até o diabo até fala, que é uma coisa muito engraçada que o diabo fala no livro, é que quem mendiga para as pessoas irem acreditar em você é o lado oposto dele, né? Que seria Deus. Ele fala que Deus mendiga o prazer das pessoas, o adorar das pessoas. E o diabo não, o diabo qualquer uma pessoa adora ele porque qualquer uma pessoa é alienada. E o diabo começa a explicar, porque como é que você pode debater contra isso? Como é que eu consigo brigar contra isso? O diabo fala, você basicamente tem que parar de ser alienado, você tem que parar de ter medo, você tem que ir lá e executar o sucesso. Você precisa ter sucesso. E até chega uma hora que o Napoleão Hill fala, que fala, pô, tá bom, mas as pessoas de grande sucesso aí. Aí ele falou, mas aí o diabo fala, mas peraí, existem dois tipos de pessoas de muito sucesso. Existem aquelas que têm muito dinheiro e não são alienadas, como que têm muito dinheiro e são alienadas. Aquelas pessoas que têm muito dinheiro e são felizes de verdade, porque não é o dinheiro que controla elas, e aquelas pessoas que o dinheiro controla. Essa pessoa que o dinheiro controla, o diabo controla ela. Ele fala isso para Napoleão Hill, tanto que ele cita o nome de na época lá, um americano,
que ele lutava por várias curas de doença, lutava para tirar a fome, e era um dos piores inimigos do diabo. O diabo cita ele como se fosse uma perdição para ele, porque essa pessoa em si estava brigando contra o que o diabo achava, o que o diabo falava que tinha que acontecer. E aí, a partir daí, no resto do livro, é esse debate entre ele e o diabo falando os pontos, se eu não me engano são 7 pontos onde o diabo controla, é medo, é alienação, é a falta de paciência, são todos esses pontos onde é o diabo que comanda você, que uma hora você é pego no livro, uma hora você percebe que você fala, não, eu já conheço todos os conceitos possíveis sobre o sucesso, sobre o mindset. E aí, num estralar de dedos, você percebe que você foi pego pelo diabo em algum daqueles pontos. Ou na procrastinação, ou na alienação, ou no medo de fazer alguma coisa. E você começa a repensar sobre o que você vai ou não fazer, sobre o que você vai acontecer na sua vida. Porque você meio que tem o conhecimento de que isso é o errado. Entendeu? Você pega essa parte, vamos dizer, abstrata que ele fala do diabo e absorve como se fosse algo concreto para você evitar isso da sua vida. Entendeu? É um livro muito legal, mudou bastante a minha opinião sobre diversas coisas, abriu meu olho para muitos pontos. Eu fui pego algumas 2, 3, 4, quase todas as vezes aqui eu fui pego no livro. E eu acho muito legal vocês lerem, principalmente para quem tem um propósito de empreendedorismo, de investir e tudo mais. Para quem quer investir, é legal ler esse livro, porque o Napoleão Hill fala sobre você ter medo de executar as coisas. E às vezes você tá vendo uma ação cair muito e você vende com medo de você perder seu dinheiro nessa ação. Então, se você consegue controlar o seu medo, você consegue ter muitos lucros futuros. Entendeu? Eu vou deixar o link da Amazon aí embaixo, que é onde está esse livro, é o meu link de afiliado. Comprem por ele se vocês tiverem interesse, para dar uma ajuda aí pro canal. E curte, compartilha, manda pros seus amigos aí, para quem quer ter conhecimento sobre esse livro. E até o próximo vídeo do canal. Valeu, muito obrigado.